A fibrose pulmonar é uma doença caracterizada pela formação de cicatrizes nos pulmões que demora a ser diagnosticada e que não tem cura. O facto de alguns sintomas serem os mesmos de outras doenças pode levar a um adiamento da procura de ajuda médica, o que também pode significar um atraso no início do tratamento e piorar o prognóstico. Para nos falar desta doença ainda desconhecida, convidámos o professor António Moraes, médico pneumologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e Ana Cristina, que teve o diagnóstico em 2022. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite. Vou começar pelo professor António Moraes. Bem sei que não é fácil explicar a fibrose pulmonar e que há um conceito mais geral e que pode até haver vários tipos de fibrose, mas de uma forma científica e correta, mas que as pessoas entendam que doença é esta e quais são os principais grupos de risco. A fibrose é um termo patológico e, portanto, é aplicado num vasto número de situações de entidades clínicas, nomeadamente, neste caso, do pulmão, mas também pode acontecer noutras estruturas orgânicas. Nós aqui, aquilo que estamos a falar é de doenças pulmonares intersticiais fibróticas. São logo nomes complicados. Exato, mas é um conjunto de doenças que têm alguns mecanismos fisiopatológicos diferentes e outros que são que ocorrem em todas elas, mas que efetivamente, se não forem tratadas, têm uma evolução progressiva, por vezes em degrau, e que leva efetivamente, em última análise, à tal fibrose, que no fundo podemos dizer que é uma desestruturação do pulmão, em que há a substituição de tecido que respira, portanto tecido normal que respira, por alterações em que esta zona do pulmão deixa de funcionar. Algo que as caracteriza a todas é o facto de serem doenças de ambos os pulmões, portanto são doenças difusas, nunca são doenças apenas de um lobo pulmonar zona do pulmão. Exatamente. Uhum. E por outro lado, elas predominam, a sua zona de doença é aquilo que nós designamos pelo interstício pulmonar. O que é o interstício pulmonar? É uma zona de tecido que está adjacente ao alvéolo e onde passam os vasos e onde se dá uma parte fundamental da respiração, que é a difusão, isto é, a passagem do oxigênio para o sangue. E, portanto, consegue-se entender que a partir do momento em que há qualquer coisa que acaba por estar entre o alvéolo e o vaso, vai dificultar a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea e o oxigênio, no fundo, fazendo aqui uma comparação com um automóvel, o oxigênio é a nossa gasolina, isto é, quando nós precisamos, temos um metabolismo mais acelerado, quando quisermos fazer esforços, precisamos de mais oxigênio e o pulmão, o oxigênio não consegue fazer uma penetração em quantidade suficiente para as necessidades que nós temos naquela altura e de maneira que a velocidade diminui. Portanto, nós não temos capacidade para fazer esforço. E quando dá sintomas, podemos já estar numa fase mais evoluída da doença, o facto dos sintomas serem, e pode falar dos sintomas que são mais típicos da fibrose pulmonar, que imagino que sejam também o de outras doenças respiratórias, isso pode adiar o diagnóstico de facto e levar a pessoa a desvalorizar os sintomas por um lado e depois até os profissionais de saúde não estarem tão alerta para esta questão? Sim, esse é exatamente o problema. O primeiro problema trata-se de que estas doenças são raras. É certo que se as avaliarmos todas, elas todas, sendo doenças raras, como são várias, no seu conjunto são um número significativo de doenças. Tem uma expressão que não é de desprezar. Não, e os serviços de pneumologia têm consultas que são pesadas em termos assistenciais com estas doenças. Mas o facto de cada uma delas ser rara, obviamente que fora da pneumologia existe um natural déficit de sensibilização para o diagnóstico da doença. E, efetivamente, aquilo que eu referi
de que existe uma dificuldade da penetração do oxigênio na corrente sanguínea, aquilo que vai acontecer é que há uma incapacidade de esforço, que é tanto maior quanto maior for esta barreira. Quanto mais inflamação e mais fibrose houver. Pronto. O que é que acontece? Acontece que, de facto, isto é um sintoma inespecífico. Nós podemos ter dispneia de esforço se qualquer um dos componentes da respiração estiver alterada. Ora, nós respiramos oxigênio, o oxigênio vai a traqueia, brônquios, brônquios cada vez mais pequeninos, de calibre cada vez menor, alvéolo, no alvéolo passa para o vaso e o vaso, o oxigênio liga-se à hemoglobina, portanto vai nos glóbulos vermelhos e depois vai para a célula e tem que entrar na célula e entrar no metabolismo, no mecanismo de metabolismo celular. De muitas doenças. Em qualquer um destas zonas, se houver uma dificuldade para a respiração se efetuar, o resultado é exatamente o mesmo. E temos doenças muito prevalentes que têm exatamente alterações a este nível. Por exemplo, se um doente tiver uma insuficiência cardíaca, se o doente tiver uma doença respiratória mais prevalente, como a doença pulmonar obstrutiva crónica, por exemplo, se o doente tiver uma anemia, lá está a questão dos glóbulos vermelhos, isto vai-lhes condicionar uma dispneia de esforço. E, portanto, ou seja, estamos a falar de sintomas não só de doenças respiratórias, como doenças de outros órgãos. Exatamente. Também, okay. Exatamente. Isto, portanto, na abordagem do médico, nomeadamente o doente, a primeira abordagem que tem é o médico de medicina geral e familiar. Obviamente que o médico, e bem, vai ver aquilo que é mais frequente. Vai ver se o doente tem uma insuficiência cardíaca, vai ver se o doente tem uma doença respiratória. A questão aqui é que, depois de terminar esta abordagem, se for tudo normal, é que não pode haver uma desvalorização daquilo que é mais raro. E às vezes estes doentes dão alguns sinais, nomeadamente alterações da auscultação, com crepitações respiratórias. E, portanto, o médico tem sempre que valorizar esta queixa. O doente propriamente dito desvaloriza. Porquê? Porque a maior parte destas doenças manifestam-se já numa idade avançada, nomeadamente o protótipo destas doenças, que é a fibrose pulmonar idiopática, habitualmente acontece acima dos 60 anos e até mais do que isso. Ora, o que é que acontece? Imaginemos que há alguém que vive num segundo andar num prédio que não tem elevador. Começa a cansar-se a subir escadas. Quando chega ao cimo das escadas, ofegante, o que é que vai pensar? Vai pensar que eu tenho 70 anos, obviamente que eu quando tinha 20, pulava de 2 em 2 degraus e chegava aqui no instante. Agora, paciência, é a vida. Pois, daí a desvalorização e acharmos que é uma coisa normal da idade. Estes doentes têm este sintoma, que é o predominante, e eventualmente podem ter tosse seca. São os dois sintomas, portanto também é um sintoma propriamente específico, mas aí até às vezes ajuda a detectar a doença, porque o doente não tem esta normalidade, digamos assim, essa visão normal da tosse seca, portanto, nomeadamente se ela for persistente. Da dispneia de esforço ele vai valorizar quando começar a ter que parar 2 vezes antes de chegar lá em cima. Então ele acha, bem, isto já me parece um bocadinho mais do que a idade. E vai ao seu médico nessa altura. Entretanto, o que aconteceu foi que a fibrose foi avançando. E a fibrose nós não podemos revertê-la, é irreversível. Portanto, nós temos que fazer o diagnóstico precoce, de forma a começar a terapêutica o mais precocemente possível, para evitar esta evolução de fibrose. Quanto mais tarde iniciarmos a terapêutica, menos beneficia o doente, porque houve situações de evolução para a fibrose que nós podíamos ter evitado ou ter atrasado, conforme as doenças de que estamos a falar. Muito bem, Ana Cristina foi diagnosticada mais cedo do que estas idades que estamos a falar. No seu caso, quando é que se dá o diagnóstico? Sei que ainda tem uma doença autoimune, que já nos vai explicar, mas ainda demorou um pouco até ter um diagnóstico fechado. É assim, a nível da fibrose concreta, foi diagnosticada em 2022. Contudo,
a fibrose teve como consequência de uma doença autoimune que tem o nome Síndrome de Sjögren, penso que é assim que é a designação, que me fez envolvimento pulmonar. Pronto. Como foi em 2022, foi ainda à altura da pandemia, e os sintomas que eu tinha, tosse, cansaço, comecei também a perder peso, falta de apetite, e aconselharam sempre a fazer os testes Covid, que me deram todos negativos. Contudo, a nível de análises que também efetuei, um dos parâmetros estava um bocadinho alarmante, que era o PCR reativo. Que é normalmente, professor, o PCR reativo é normalmente um valor que está ligado a infecções. Infecções. Inflamação. Pode estar ligado, a PCR, sim, está ligado muito. Entre outros, mas esse... Pode subir, né? Entretanto, fui fazer um raio-x. Quando a médica, o doutor, como estava a dizer, foi a médica de família, eu também estava a ser seguida pelo reumatologista, que me encaminharam para fazer um raio-x. E no raio-x já havia alguma indicação que não estaria tão bem os meus pulmões. Entretanto, fiz um ataque e aí é que estava com infiltrado já. Com isto tudo, isto foi relativamente cerca de um mês, que a situação cada vez estava a ser pior, até que tive de ir fui às urgências e a situação estava tão grave que até fiquei internada nos cuidados intensivos. Quando é internada é quando recebe o diagnóstico final, é isso? Não, antes já havia, entretanto, uma antes de dizer isso, de ir aos cuidados intensivos, às urgências de cuidados intensivos, o médico de família, tal e qual como o reumatologista que me estava a seguir, devido ao ataque ao resultado, encaminharam-me logo para um pneumologista, pronto. Só que o tempo que mediou entre a ida ao pneumologista e fazer mais alguma terapêutica, fui às urgências e fiquei internada, pronto. De então para agora, pronto, estou a ser vigiada e seguida, quer pneumologia, quer reumatologia, no caso concreto eu sou de Viseu, no hospital de Viseu, estou tela Viseu, e pronto, eu estou, podemos dizer, a ser acompanhada e estou com alguma medicação para controlar a doença de base, porque neste caso foi a doença de base que me fez a parte do envolvimento pulmonar. E tem que também usar oxigênio quando tenho que utilizar, faz sim, tenho o esforço, preciso de um concentrador, um deambulador, para a situação de esforço físico, porque como já repararam, tem aquela tosse seca, como o doutor... Já acompanha no dia-a-dia. Pronto, já me acompanha, pronto, em repouso não preciso, mas ajuda e facilita-me o dia-a-dia, não é? Pronto. O cansaço, o que o doutor está a dizer quando tenho que subir mais alguma coisinha de degraus, tenho que parar a meio e repousar, e mesmo com a ajuda do deambulador é preciso de, pronto, noto perfeitamente, tenho também o oxímetro, vou medindo a parte do oxigênio, não é o arterial, é o subcutâneo, não é? É aquele oximetria, o que usávamos muito na Covid, professor? Sim. Basta esse para analisar. Sim, mas quando se quer mais coisa, vai-se a outro mais o arterial, não é? O oximetria arterial. E são os cuidados que tem que ter no seu dia-a-dia, mas a vida mudou um pouco a partir do momento em que recebe este diagnóstico? Sim, mudou um bocado porque, pronto, desde essa altura eu sou professora, estou de baixa médica, não é? Porque a parte pulmonar, não é? Necessito muito, não é? E pronto, tenho que fazer as coisas mais devagar, mais lento, mas pronto, mudou alguma coisa, isso sem sombra de dúvida, não é? Teve que ir ajustando. Já tinha ouvido falar nesta doença alguma vez? Não, o que eu ouvia era aquela ideia que tinha associado de que era uma doença de determinadas profissões, não é? Essencialmente quem trabalhava em minas, isso tudo. Nunca pensei que uma pessoa, pronto, dita que com uma vida mais ou menos de normal profissão, que pudesse ter, não. Mas
o que me alertou foi começar a procurar também informação, não é? Quer junto com os médicos, quer por associações, não é? Que no caso concreto da Respira, que pronto, é isso, para estar ao par e tentar, não é? Prevenir o agravamento. E também é importante que procure fontes fidedignas, não é? Porque hoje em dia estas pesquisas aleatórias na internet às vezes ainda nos confundem mais. Perante um diagnóstico, o tratamento, imagino que existam vários fármacos, mas a partir do momento em que é feito um diagnóstico, quais é que são as opções de tratamento, que também devem variar consoante o estado e consoante cada doente? Se eu puder ir a essa questão da internet, a internet habitualmente tem informações, estamos a falar em sites ligados à saúde. Fontes fidedignas, exato. Não redes sociais. Era isso que eu estava a dizer, não procuras aleatórias. Agora, o problema, existe informação fidedigna, a questão é a interpretação que quem vai buscar essa informação depois faz. Porque a informação é sempre muito generalizada e pode não estar adequada aqui ao caso da Ana Cristina e de outros doentes. É uma informação, pelo menos com algum grau de especificidade, que exige já algum grau de entendimento do ponto de vista de saber o que são aquelas doenças e o que as diferencia. E como isso não é possível, não é? E quem vai buscar muitas vezes fica alarmado e faz confusão com outras doenças, exatamente, nomeadamente nesta questão das pneumonias intersticiais, pneumonias intersticiais fibróticas, ou doenças intersticiais, ou doenças pulmonares intersticiais fibróticas, até eu me confundo. Aquilo que acontece é que, como há algumas semelhanças entre elas, as pessoas às vezes, mas elas são diferentes, apesar de tudo, as pessoas às vezes confundem e ficam um pouco alarmadas. A questão do diagnóstico, por isso mesmo também, o diagnóstico diferencial não é fácil e envolve vários exames, nomeadamente a TAC é claramente aqui o pilar do diagnóstico, exatamente porque nos orienta muito, não sendo diagnóstica, às vezes em algumas situações até é suficiente. Pelo menos consegue direcionar para algumas respostas. Mas depois nós temos o lavado broncoalveolar, que é feito por via de broncoscopia, e também a biópsia pulmonar, que pode ser feito em termos por cirurgia ou por broncoscopia. E depois o mais importante disto é a avaliação multidisciplinar. Este diagnóstico, por exemplo, se nós fizermos comparação... Médicos de várias especialidades. Exatamente, porque nós, por exemplo, vamos imaginar um cancro. Um cancro, nós biopsamos o cancro e a anatomia patológica, o patologista diz-nos, é isto. Portanto, dá o nome ao cancro e não há mais discussão, digamos assim. Aqui não. Aqui o radiologista dá a sua opinião, o patologista dá a sua opinião, o clínico tem uma série de informações que também refere. Esta informação do perfil de autoimunidade do doente é crucial aqui, é obrigatório fazer a todos. E só depois é que chegamos a um diagnóstico que às vezes não conseguimos. Entre 10% a 15% ficamos com uma doença pulmonar intersticial fibrótica inclassificável. A questão aqui, o tratamento divide-se exatamente pela natureza destas doenças. Nós temos o protótipo que é a fibrose pulmonar idiopática, que foi a primeira doença tratada em 2014, nomeadamente disseminou-se muito esse tratamento após a publicação de 2 ensaios que foram fundamentais nos 2 antifibróticos que temos à nossa disposição, e que tratamos após o diagnóstico com antifibróticos. E porquê? Porque a fibrose pulmonar idiopática, na fibrose pulmonar idiopática há uma resposta à agressão do ambiente, à agressão do epitélio alveolar, que é logo profibrótica. Isto é, há logo a formação de fibrose pela libertação de mediadores que vão conduzir à fibrose. E, portanto, nós mal tínhamos o diagnóstico, e é importante que seja o mais precocemente possível, administramos os antifibróticos. Depois há outras doenças, nomeadamente as doenças autoimunes,
em que há uma reação inflamatória que é muito importante, e nós temos a evidência do benefício da imunossupressão. E, portanto, habitualmente, salvo algumas exceções, nós administramos a imunossupressão, e o que é que acontece? Acontece que, mesmo sobre a imunossupressão, alguns doentes vão evoluir e têm uma evolução que é muito parecida à fibrose pulmonar idiopática. E, portanto, que é a progressão de fibrose. E nesta progressão de fibrose, que tem determinados critérios, nós assumimos exatamente este fenómeno de progressão e administramos antifibróticos. Portanto, vamos adicionar os antifibróticos à imunossupressão. Existe outra doença aqui que também é muito importante neste grupo, que é a pneumonite hipersensibilidade fibrótica, as pessoas não conhecem a doença, mas são capazes algumas de conhecer, que é, por exemplo, muito designada pela doença dos criadores de pombos. Portanto, que é um dos eventuais antigénios que pode eventualmente causar doença. Existem vários, nomeadamente antigénios orgânicos, e que no nosso país tem particular importância, porque é uma das doenças, é a nossa doença fibrótica mais comum. A nossa doença pulmonar intersticial fibrótica é mais comum. E é mais comum, muito provavelmente, nós gostamos muito dos animais em casa, e nomeadamente das aves, e muitas vezes as aves são aquilo que é mais identificado como a causa da doença. No entanto, nós temos um problema sério, e que é pouco falado, exatamente porque também tem sido pouco evidenciado, que é a questão dos fungos indoor. E as nossas casas, Que aí não há muito como fugir. Nomeadamente da zona onde eu venho, onde isto é muito mais comum, o tempo que está hoje de chuva é muito mais comum do que aqui em Lisboa. E o que é que acontece? Acontece, de facto, há uma grande umidade, nomeadamente no inverno, e há condições que facilitam a proliferação de fungos em casa. Às vezes são visíveis aquelas manchas, e não é preciso ser em casa, é onde a gente estiver. Se nós vamos para um trabalho. No escritório, sim. Aquelas manchas... Muito ligado à umidade também. Mas muitas vezes nós não vemos essas manchas cinzentas. Às vezes cheiramos aquilo, cheira mofo, que nós dizíamos, cheira mofo. Isso são fungos que a sua inalação persistente levam a esta doença, que é a pneumonite hipersensibilidade fibrótica. E então aí o que nós temos é, em muitas situações, em primeiro lugar, a remoção do antigénio, que não é fácil. Uma coisa é o indivíduo tem uma ave. Pois, removemos as aves. Agora, outra coisa é eliminar algo que está no ambiente diariamente. E o que nós temos um problema sério, porque, aliás, há alguns anos em que a pneumonite hipersensibilidade fibrótica é a doença mais transplantada. Portanto, nos doentes que são transplantados cada ano, a doença que foi mais comum nestes transplantados é exatamente esta, que é uma doença rara, mas que tem todo este impacto. Há algumas situações em que pomos também os imunossupressores, mas habitualmente, quando há critérios de progressão, depois adicionamos os antifibróticos. Portanto, é muito variável. É um conjunto de doenças que têm características comuns, efetivamente, mas que têm também várias situações que as diferenciam e que convém identificar exatamente também para agir de acordo. Estamos já a terminar esta conversa. Eu gostava de pedir à Ana Cristina uma mensagem para quem eventualmente tenha sintomas semelhantes aos que a Ana Cristina teve, independentemente de terem uma doença de base. O que é que diria a quem está a assistir? O que diria é aquilo que nós devemos, e o doutor também já referiu, é ir ao médico de família. Acho que é o primeiro contacto, e que eu acho que depois ser encaminhado para a especialidade, neste caso concreto, da pneumologia, não é? Porque, como em tudo, são as melhores pessoas para nos encaminhar. Foi o que me aconteceu e acho que é isso. E também, de certo modo, pensarmos que quanto mais cedo formos diagnosticados e tratados, à partida podemos ter mais chances, não é? E ter uma melhor qualidade de vida, não é? Que é isso que nós pretendemos. E a Ana Cristina faz a sua parte, não é?
Sim, então eu acho que, como se costuma dizer, o médico começamos nós, não o médico entre aspas, não é? Mas que sermos proativos, porque se pensamos, amanhã vai passar, não. As coisas podem se agravar e chegar a um ponto de não retorno. Eu acho que por isso é sermos proativos e pronto, e fazer a nossa parte. Muito bem, obrigada, professor António Moraes. Uma última mensagem. Bem, a minha mensagem é que estes doentes devem ser detectados, estas doenças devem ser detectadas o mais precocemente possível. Eu reconheço que, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, é uma tarefa gigantesca e obviamente que se está mais atento à diabetes, à hipertensão arterial, à dislipidemia, etc., aos grandes fatores de risco da doença cardiovascular, porque elas conduzem a maior mortalidade, à DPOC, às infecções, porque são essas a grande carga que nós temos, as neoplasias, obviamente, mas depois existem algumas situações em que a detecção precoce traduz-se numa qualidade de vida para o doente, pelo menos durante um maior número de anos, e isso é muito significativo na vida de determinada pessoa. E as pessoas, para não desvalorizarem, tenham a idade que tiverem. Nós vemos hoje aquela geração que nasceu na primeira metade do século XX, provavelmente é a geração que vai viver mais. Provavelmente a nossa geração que nasceu na segunda metade do século XX vai viver menos, vai ser a primeira geração que vai viver menos do que a geração anterior, que é uma coisa que nós também discutimos pouco porque nos custa. Pois, exato. É uma realidade que não queremos enfrentar. Exatamente, mas é verdade. É verdade, porque nós vivemos pior, tivemos mais stress e contribuímos com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, o tabagismo, nomeadamente, contribuímos ainda para que a esperança média de vida aumente, não é com qualidade. Não é com qualidade, mas estava eu a dizer isto porquê? Porque nós vemos hoje várias pessoas de 80 e 90 anos e andam, fazem caminhadas, portanto um indivíduo com uma idade avançada, o facto de começar a ser limitado no seu esforço não é normal. Obviamente que a gente percebe que não tem a mesma capacidade que teria com 30 anos, mas não é normal e, portanto, as pessoas, quando notarem alguma incapacidade na sua vida normal, devem valorizar isso e devem preocupar-se com isso, porque isso pode traduzir algo que necessita de ser diagnosticado e corretamente medicado. E a outra mensagem é que a avaliação destas doenças é uma avaliação que é difícil, que se faz bem, portanto, mas que tem que ser rigorosa e, portanto, as estruturas de saúde e os serviços de pneumologia têm que ter gente dedicada a esta doença e gente dedicada e outras, tem que ter um número de especialistas diferenciados nestas doenças, que é, obviamente, principalmente da pneumologia, mas não só. Estas doenças não serão bem avaliadas se não tiverem um contributo fundamental da radiologia. Nós precisamos muito de radiologistas torácicos e também de patologistas, embora só cerca de 30% a 40%, 30% destes doentes é que fazem a biópsia, mas nós precisamos de gente muito qualificada para estas doenças, de forma a elas serem diagnosticadas corretamente, porque só assim também é que o doente acaba por beneficiar da terapêutica adequada. Muito bem, muito obrigada aos dois. Foi uma conversa sobre fibrose pulmonar. Obrigada por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade.